Hoje eu vou falar um pouco como a osteopatia pode te ajudar nas dores nas costas. Seja Care Club. Meu nome é Eduardo Benites e eu gravei um vídeo explicando como a osteopatia trabalha as dores nas costas dos nossos pacientes. Mas antes, se inscreve aqui no canal. Um dos principais motivos que o paciente procura osteopatia são as dores nas costas. Seja ela torácica, cervical ou lombar, ela preenche a agenda de um osteopata. Quando o paciente chega até o osteopata, algumas perguntas precisam ser feitas. Quanto tempo essa dor ocorre, local dessa dor, o tipo da dor, como o paciente maneja essa dor, se ele tem alívio ou não tem alívio. A partir desse momento, a gente começa a ter uma noção de que tipo de dor a gente está enfrentando. Se ela é mais aguda e requer um tratamento mais localizado ou relacionado à parte musculoesquelética. Se ela já é uma dor crônica que acompanha esse paciente há muito tempo e aí a gente sabe que apenas o tratamento musculoesquelético não vai ser suficiente. Ou se ela é uma dor neuropática, aquela que irradia pela perna, formiga, gera outro tipo de sintoma, que vai fazer com que o osteopata ainda tenha um cuidado especial com as técnicas que ele vai ter que utilizar. Quando a gente fala sobre a dor lombar aguda, a gente está falando daquela onde o paciente sofreu um trauma, uma queda, um movimento brusco, inesperado. Isso fez com que o músculo respondesse de uma forma inesperada, se contraindo, por exemplo, gerando uma contratura muscular. Isso vai gerar um bloqueio articular na região das costas e a recuperação do paciente vai depender realmente da gente trabalhar esse bloqueio articular, que dentro da osteopatia a gente chama de hipomobilidade. Essas dores podem ocorrer também por traumas à distância. Um entorse de tornozelo, por exemplo, faz com que o corpo do paciente se adapte de uma certa forma para que ele consiga manter a função. Por exemplo, o paciente vai mancar por um período. E isso vai gerar uma adaptação da região do quadril do paciente, gerando um bloqueio desse quadril. Isso vai fazer com que a sua lombar tenha que trabalhar por esse quadril, gerando uma sobrecarga mecânica na lombar. O osteopata, então, vai ter que avaliar, coletando o histórico desse paciente e também avaliar o pé, o joelho, o quadril e aí sim tratar essas estruturas para que a lombar pare de reclamar em forma de dor. Já a dor crônica é um pouco mais complexa e um dia a gente pode fazer um vídeo só disso, mas hoje eu quero que fique claro que a dor lombar crônica ela deixa de ser uma causa simplesmente musculoesquelética. Muitas das vezes, esse paciente já não tem nem mais um problema musculoesquelético no local, mas o corpo entendeu que aquele local, pela recorrência da dor, é um local, entre aspas, frágil, que precisa de um cuidado excessivo. Então o corpo gera um alerta muito grande naquela região e faz com que o paciente perceba aquela região muito mais. A gente chama isso de hipervigilância. Além disso, o corpo fica suscetível a qualquer estímulo, seja ele doloroso ou não, gerar uma resposta. Então o corpo vai estar sempre em alerta e qualquer movimento que não é lesivo para o corpo pode ser identificado como tal, gerando uma resposta desse organismo, gerando contraturas e até mesmo simplesmente a dor. Já a dor neuropática, a gente está falando do envolvimento de algum nervo. Por exemplo, nos casos de hérnia de disco. E aí a gente vai ter que entender de outros mecanismos lesionais. A gente vai ter que entender, por exemplo, da fisiopatologia da hérnia de disco. Existe um caminho a ser percorrido por esse paciente. Existe uma história natural da doença que o paciente vai passar. Uma inflamação na região que pode estar afetando esse nervo, gerando uma irradiação. O osteopata vai avaliar e buscar as estruturas que podem estar gerando sobrecarga naquele nível que gerou a hérnia. Porém, se esse paciente já teve a hérnia, a gente tem que ter um cuidado nesse manejo para que esse paciente não piore o quadro com as técnicas que a osteopatia possui. Portanto, a eleição das técnicas, nesse caso, pelo osteopata, é muito importante para que o benefício da osteopatia ocorra nesses casos. Entender também que muitas das vezes, nesses casos, o acompanhamento médico é muito importante, já que esse paciente muitas das vezes vai precisar ser medicado, porque ele está diante de um processo inflamatório agudo. Se você gostou desse conteúdo,
curte, comenta, compartilha e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Até a próxima. E agora é meu, tá. Dores nas costas. Dores nas costas. Agora eu começo. Agora explica assim, cada uma, tá?